Olá, pra quem não me conhece ou pra quem já me conhece, eu sou o Aiden. Eu interpretei o personagem Kurayami Kano na campanha de RPG Nébula do Saber, da campanha Joia do Medo. E eu vim falar um pouco sobre como foi interpretar esse personagem. Além de interpretar o personagem, eu também sou parte da produção de Joia do Medo. Eu cuido de toda a parte gráfica de fazer as lives, eu também fiz toda a parte de imagens da campanha de Nébula do Saber. Então qualquer fundinho que vocês viram durante os layouts, onde as câmeras ficavam e tudo mais, fui eu que fiz. Juntamente, é claro, com o Duque, que fez a outra parte de imagens e tudo mais. E eu vim falar um pouco sobre como foi interpretar esse personagem, Kurayami Kano, também conhecido como Kuro, e de nome oficial, né, nome original, Yuri Kujo. Como foi interpretar esse personagem? Primeiramente, como vocês se viram no último vídeo que eu falei sobre o meu personagem, vocês podem saber, ele não foi a minha ideia original. A minha ideia original era construir um personagem que fosse porradeiro, que fosse forte e usasse rituais de sangue para ampliar sua batalha. Mais ou menos como o que o Samuel acabou se tornando no final da campanha. Mas bom, o meu personagem, ele acabou não se tornando esse personagem e eu acabei mudando bastante coisa. E por causa disso eu tive que escrever uma história completamente nova pro novo personagem, que foi o Kurayami Kano. Então eu vou falar um pouquinho do Kuro. O Kuro, ele nasceu e foi treinado desde pequeno pelo pai dele e também no dojo do tio. Ele atualmente, né, se não tivesse, né, ele trabalhava no café da avó dele, onde ele cozinhava, fazia os lanches, né, os salgados, e também era bartender de café e ele sabia fazer um café, ó, maravilhoso. Fazia tudo aqueles café, aquelas frescuras de triturar o café, apertar, mexer. Vocês sabem como funciona. E ele também trabalhava no dojo do tio, em que ele dava aula de espada, né, de como lidar com as espadas e tudo mais, que é o que ele tinha sido treinado desde pequeno. Ele tinha um relacionamento muito bom com a avó dele e com o tio dele, sempre com bastante respeito, e ele lidava bem com a família, principalmente com a irmã mais nova dele, a Yuki Kujo. A Yuki, pra ele, era a pessoa mais importante da vida dele, e tudo que ele fazia pra garantir que a irmã dele estaria segura. Quando ele era pequeno, ele treinava com o pai, e o pai dele era muito rigoroso no treinamento, de força, de espada, e ele não sabia por quê, ele até tinha um pouco de receio do pai dele por causa disso, mas no futuro ele descobriu por que o pai dele fazia tudo isso. Em algum momento ele decidiu seguir o pai dele enquanto ele saía de noite, porque o pai dele com frequência saía de noite escondido e ele ficava curioso de o que estava acontecendo. E um dia ele seguiu o pai dele e conseguiu ver o porquê do pai dele treinar ele de maneira tão rigorosa. Porque na verdade o pai dele também era um membro da ordem e o pai dele lutava contra criaturas paranormais. Ele viu o que ele viu e ele ficou chocado com o que aconteceu, mas ele passou a entender o porquê do pai dele fazer isso. E a partir disso ele começou a dar o dobro de esforço e a treinar mais ainda, porque o objetivo dele era, em algum momento, poder ajudar o pai dele com isso, porque ele entendeu o que estava acontecendo. E quando ele viu o pai dele salvando aquelas pessoas inocentes, ele entendeu o porquê disso ser importante. Infelizmente ele não conseguiu lutar ao lado do pai dele, porque o pai dele veio a falecer em uma das missões da Ordem. Então ele acabou ficando sem uma base de como encontrar a Ordem. Tudo que ele sabia era o nome Senhor Veríssimo que o pai dele usava na missão. Então, por um tempo, ele passou a ser um caçador, ele ia de noite pelas ruas, caçava criaturas paranormais e procurava algum rastro da Ordem, até que ele finalmente conseguiu entrar para a Ordem, encontrar um Senhor Veríssimo e entrar para a Ordem. A motivação do Kuro, no início, era principalmente continuar o legado do pai dele, né? Continuar lutando contra as criaturas paranormais e fazendo o que o pai dele fazia. Só que com a prática nisso, e em várias situações em que ele presenciou muitas pessoas inocentes morrendo e conseguiu salvar algumas pessoas inocentes, a motivação dele começou a mudar. Ao invés de ser cumprir o legado do pai dele, passou a ser simplesmente proteger as pessoas, principalmente a irmã dele. Saindo um pouco aqui da história do personagem e passando um pouco mais para a interpretação desse personagem, o Kuro foi um personagem muito divertido de interpretar,
Como vocês sabem, não era a ideia original o Kuro ser divertido, como eu tentei fazer ele ser no final do RPG. A ideia dele era ser bem sério, bem fechado. Mas eu acabei percebendo que o Kuro ele tinha potencial de ser um personagem divertido, podia ser um alívio cômico. E quando a Ellie apareceu, eu percebi que ele teria que ser esse alívio cômico em algum momento. Então eu acabei mudando um pouco a personalidade do Kuro, fazendo ele ser um pouco mais descontraído, um pouco mais divertido, que foi o que gerou o Kuro no final da série, que ele até se vestiu de padre pra fazer graça. E ele acabou tendo essa personalidade um pouco mais feliz. Sobre como foi interpretar ele e produzir as lives. Desde o começo de Joia do Medo, eu conversei com o progenitor do universo e eu perguntei se eu poderia fazer lives, fazer vídeos dessa série. E ele acabou concordando e ele deu bastante liberdade para eu fazer isso da maneira que eu quisesse. E na primeira temporada a gente infelizmente não fez live. Eu tenho uma ou outra gravação, mas bem básica assim. Mas eu já estava gravando e eu queria fazer algo interessante. Comecei a projetar alguns layouts. E agora em Nébula do Saber, com a mestragem do nosso querido Duque, eu tive liberdade para poder fazer uma live completa sobre o RPG. E foi bem divertido fazer tudo isso, criar os layouts, alguns em cima da hora, porque simplesmente tal pessoa vai faltar, a gente precisa de um layout com uma câmera a menos, mas que ainda fique bonitinho. Fazer em cima da hora antes da live, ou coisas assim. Foi bem divertido produzir isso, além de toda a organização das cenas, organizar a câmera, organizar layout, organizar o portrait dos personagens com a vida, o nome, as fotinhos, fazer várias cenas para vários contextos diferentes, quando tinha só um personagem e um mestre, quando tinha dois e um mestre, quando tinha uma... Foi uma loucura fazer tudo isso, mas foi muito divertido, eu gostei bastante dessa oportunidade. Infelizmente isso atrapalha, querendo ou não, um pouco nessa questão de imersão, né? Eu não tenho tanta imersão, porque eu tenho que estar o tempo todo olhando para ver se tá tudo certo, se a câmera correta tá na imagem, se o áudio de todo mundo tá bom. Por várias vezes eu acabei esquecendo de voltar o áudio e percebi só depois que eu tava sem áudio. Então, são coisas que a gente vai se acostumando. Eu já sou streamer há um tempo, mas são coisas que acontecem e a gente tem que se acostumar. E isso tira um pouquinho da imersão, mas ainda assim não prejudicou na história, não prejudicou em como eu consegui dar o melhor de mim para interpretar esse personagem e como esse personagem refletiu muito na minha vida. Então, foi, mesmo com toda essa questão de imersão, de produzir as lives, ainda assim eu senti que o personagem Kuro foi um personagem muito bom e eu gostei muito de interpretar ele. E além disso, saibam que aconteceu uma sessão passada, que foi a produção que a gente fez fora de câmera. Eu tenho um arquivo de vídeo aqui, talvez em algum momento a gente edite alguma cena e poste, não tenho certeza. Mas haverão sessões futuras, tá? Não é porque Nébula do Saber acabou que Joia do Medo vai acabar também. A gente tem outras sessões futuras, inclusive tem uma sessão que já está sendo planejada e já está tudo nos trinks, a gente já tem os jogadores prontos, as fichas prontas, layout, portrait, tudo bonitinho. E a gente vai lançar essa sessão. Infelizmente, nessa sessão eu não vou participar como um jogador, mas eu ainda vou estar lá no fundo fazendo a live, organizando as coisas e respondendo todo mundo do chat, tá? Mas como jogador eu não vou participar, porque eu quero dar espaço para outros jogadores. Aparecerão jogadores novos que nunca participaram da campanha de Joia do Medo, jogadores que voltaram da primeira temporada para agora, jogadores de Nébula que vão participar também, e jogadores completamente inéditos. E vai ser uma campanha bem legal, então por favor assista. Eu não sei se eu posso dizer o nome da campanha, se eu posso... Se eu não posso, corta, editor. Assistam a campanha Arvoredo Espiral. Então assistam essa nossa campanha que vai ter. E é isso, eu acho. Vamos ficando por aqui. Por favor, deem um like no vídeo, interajam no Instagram, interajam no YouTube, nos Reels, nos Shorts, onde vocês puderem interagir. Se você ainda não assistiu a campanha, eu super recomendo que assista. É uma campanha assim muito divertida, foi de participar. Então assista a campanha, Nébula do Saber, e fique de olho nas novidades e para as próximas campanhas também. Eu vou ficando por aqui e tenha uma ótima semana. Talvez tenha novidades sobre o Kuro mais pra frente, hein?